Morreu aos 96 anos o ex-presidente do Vasco da Gama, Antônio Soares Calçada. Ele estava internado há quase um mês com uma infecção abdominal. Antônio Soares Calçada nasceu em Portugal em 1923. Com 12 anos veio para o Brasil, fez carreira no Vasco a partir dos anos 40 e em 83 chegou à presidência, onde ficou por 18 anos até 2000. Nesse período, o Vasco conquistou títulos importantes como a Libertadores, a Copa Mercosul e 3 vezes o Campeonato Brasileiro. Antônio Soares Calçada era presidente de honra do Vasco. O clube decretou 3 dias de luto. O falecimento está lá no site do Vasco, né? O Clube de Regatas Vasco da Gama lamenta profundamente o falecimento nesta segunda-feira do ex-presidente da diretoria administrativa e presidente de honra do clube, Antônio Soares Calçada, vítima de complicações causadas por uma infecção abdominal. Nascido em Portugal no dia 16 de abril de 1923, Calçada chegou ao Brasil em 1935 e em 1942 ingressou no quadro social do clube. Foi eleito conselheiro em 1948 e já em 1950 assumiu seu primeiro cargo dentro do Vasco. Diretor de tênis de mesa, 4 anos depois, passou a ocupar a vice-presidência de futebol, percorrendo tal cargo nas gestões de José da Silva Rocha, Manuel Joaquim Lopes e Alberto Pires Ribeiro. Antônio Soares Calçada assumiu a presidência administrativa, como você disse, Eugênio, em 1983. Ele foi o presidente que ficou por mais tempo no cargo, 18 anos. Exatamente. E, como eu dizia, depois que ele saiu, o clube rachou. As pessoas que conduziram o clube não conseguiram ter a união. E por isso o Vasco desce a ladeira desde então. Desde que Calçada deixou de ser presidente, o Vasco só diminui, porque as pessoas se colocam à frente do clube. E ele conseguiu, só um exemplo, ele derrotou nos anos 80, na eleição para presidente, o Eurico Miranda, que já era uma força política do clube, e ele conseguiu derrotá-lo. E o que fez Calçada? Trouxe Eurico para trabalhar com ele. Ou seja, não quero os inimigos fora, todos juntos pelo clube. E aí, da união, não só do Eurico, como de outras forças do Vasco, o clube foi forte durante o período que ele, Calçada, foi presidente. Depois que ele faleceu, tá difícil. Deixa eu só também dar o meu depoimento. Convivi muito com o ex-presidente Antônio Soares Calçada e o Vasco hoje tem aquela sala lá com vidro para São Januário, né? Sim. A salinha sempre foi ali em cima. Mas a sala do Calçada sempre esteve aberta para nós, jornalistas que cobrimos o dia a dia do Vasco, né? E a referência para chegar até o Calçada era a dona Célida, né? Que era a pessoa que ficava ali na antessala, né? Ela é uma figura sensacional, uma senhora de muito bom convívio com todos nós. E o Eugênio, com esse depoimento aí, é fantástico também, conviveu muito com ele. Mas eu que comecei exatamente cobrindo o Vasco da Gama, né, no começo dos anos 80, já com ele, já como homem forte do Vasco. Portanto, com pesar e com sentimentos, e que a família vascaína nunca esqueça desse nome, Antônio Soares Calçada. Legal. Ele dá nome, né, ao ginásio, inclusive de esportes amadores, né, em São Januário. Acho que merecia uma homenagem maior. Soares Calçada. Verdade. Acho que o Vasco poderia pensar, inclusive, mudar o nome do seu estádio. Fica Ele merece. Nosso abraço aqui à família, aos amigos, aos vascaínos, né? Da perda aí do Antônio Soares Calçada. Calçada estava internado desde o dia 10 de julho em um hospital na Barra da Tijuca e acabou não resistindo à luta contra uma infecção abdominal. Ele partiu nessa manhã, aos 96 anos. O português chegou ao Brasil em 1935 e logo se apaixonou pela Cruz de Malta. Se tornou sócio em 1942 e em 1950 começou sua trajetória na vida política do clube. Depois de mais de 30 anos militando pelo Vasco, presidiu a instituição de 1983 a 2000 e comandou o clube na era mais vitoriosa da história, entre 1997 e 2000. Sob sua gestão, o Vasco se colocou de vez como um gigante no cenário do futebol nacional. Foram 7 campeonatos cariocas, 3 brasileiros, uma Libertadores, uma Copa Mercosul e um torneio Rio-São Paulo. No basquete, ficou marcado pela conquista de 6 estaduais, 2 ligas sul-americanas e um campeonato brasileiro. Pelo grande trabalho apresentado, Calçada foi o presidente mais vezes reeleito no Vasco, com 6 mandatos consecutivos. Pensar nas glórias do Vasco da Gama e deixar Antônio Soares Calçada fora delas é impossível. Um exemplo de dedicação e amor ao time da Colina. Não à toa, nos deixou com o título de presidente de honra. Porque se existe uma coisa que ele fez em quase um século de vida, foi honrar a Cruz de Malta como poucos. A história dos dois se mistura. E ela jamais será apagada.
Ok. Fala aí, Roberto. Calçada. É até difícil falar alguma coisa além do que ele representou e vai continuar representando para o Vasco, a história dele, a vida dele, né? Um português que fez pelo Vasco. Acho que nenhum outro presidente conseguiu não só as conquistas, como foi colocado ali, mas unir as pessoas, respeitar os seus funcionários, entendeu? Os seus jogadores, ter uma relação muito franca, muito verdadeira. O seu Calçada era uma pessoa do bem, uma pessoa boa. Então, isso é que eu sinto, entendeu? Que eu sinto pela ausência dele, né? Ele era uma pessoa que conseguia unir situação e oposição, entendeu? Então, realmente é com muita tristeza, eu que vivi ali por 20 anos dentro do clube, né? Convivi com ele por muito, muito tempo, então uma tristeza muito grande esse momento. A gente sabe que a gente está aqui para cumprir uma etapa nessa terra, entendeu? Eu acho que o torcedor do Vasco, os funcionários, os conselheiros, a diretoria do Vasco, o Vasco da Gama em si, entendeu? Eu acho que o seu Calçada simboliza isso, uma união de respeito, de trabalho, de administração, de dedicação, de conquista. Então ele representa tudo isso que o torcedor do Vasco quer e deseja. Eu tive a felicidade de cobrir Vasco com ele. Calçada unia a colônia, que a colônia hoje não está mais dentro do Vasco. Essa que é a realidade, mas ele unia. E foi, como disse muito bem, o presidente que mais títulos conquistou. Que descanse em paz, Antônio Soares Calçada, que era um amigo que eu tinha. No velório, familiares, amigos e muitos troféus. Calçada, que era português, chegou ao clube ainda nos anos 40. Foi diretor de futebol, vice de futebol, até chegar à presidência, cargo que ocupou entre 1983 e 2000. Nesse período, o Vasco conquistou os títulos mais importantes de sua história, como a Libertadores de 98, a Mercosul de 2000, 3 campeonatos brasileiros e 6 estaduais. Calçada tinha 96 anos e não resistiu a uma infecção abdominal. Uma perda muito grande, né? O seu Calçada, além de ser o presidente mais vitorioso do clube, né? As maiores conquistas do clube foram durante sua gestão, tanto dele em parceria com o Eurico. Eu sempre brincava, digo, pô, é Caju e Castanha, né? Eurico e Calçada, porque ele era aquele cara agregador, passivo, né? O Eurico mais agitado. Então ele foi fundamental para o crescimento do Vasco. Eu acho que é um momento bem ruim, assim, e difícil, porque quando você perde um grande vascaíno, assim, eu acho que o clube perde muito com isso. Um ser humano acima da média de muitos que eu tive a oportunidade de conhecer. Então, para mim, essa é o ponto-chave de tudo. Ele fazia tudo com muito respeito, com muito amor a todos. Então, por isso, foi um vitorioso. O enterro está marcado para as 14 horas desta terça no cemitério São João Batista. O poder que ele tinha de aliar as pessoas, de unir as pessoas, e, ao mesmo tempo que era muito firme nas suas decisões, nas suas colocações, era sempre muito equilibrado, sempre muito sensato. E você não via o seu Calçada gritar, esbravejar, né? Então, assim, muito sereno, mas muito firme nas suas posições. Acho que essa era a maior característica, o que mais marcou para mim foi esse tipo de liderança. Tem algo na gestão dele, da forma dele de gerir o Vasco, que te inspire de alguma forma, presidente? Olha, eu acho que essa coisa conciliadora, sabe, de tentar trazer os verdadeiros vascaínos para o clube, de sempre valorizar as tradições do clube, a colônia portuguesa. Eu acho que isso é uma coisa que eu trago, que aprendi com ele e que eu acho que é importante na preservação da memória do clube. O Vasco perdeu hoje um grande nome de sua história. Já que estávamos falando da história do Vasco, dessa história tão grande e tão importante do Vasco, nascido no dia 16 de abril de 1923, em Portugal. Ele chegou no Brasil em 1935. Se tornou sócio do Vasco em 1942. Em 48 já era conselheiro do Vasco. E em 1950 começou a sua trajetória na diretoria vascaína. E, curiosamente, ele começou como diretor de tênis de mesa. Aí nós estamos vendo
imagens de Antônio Soares Calçada, que foi presidente do Vasco de 1983 até 2000. Anos de grandes conquistas do Vasco, marquei algumas. O Tita, por exemplo, jogou 87, 88, 89, de 87 87, 89. E 89. Campeonato Carioca de 87, Campeonato Brasileiro de 89. Ele era o presidente. E ganhando o título com o Vasco. Foi campeão com o Vasco. E foi o Calçada que te levou para lá? Foi com ele que você conversou? Sim, foi com ele que nós tratamos, né? O Eurico também intermediando. Sempre uma pessoa amável, né? Muito educado. Eu acho que ele ajudaria muito o Vanderlei nessa fase, porque ele aglutinaria todos os poderes do Vasco e o Vanderlei não se preocuparia com isso, ficaria só lá no campo, né? Uma pessoa sempre amável, sempre gentil, né? Um aglutinador, né, um aglutinador, Uma pessoa que sempre buscou o entendimento entre as partes, Exatamente. a aproximação, pensando no bem maior, que era o sucesso do Vasco. Do Vasco da Gama. Sempre educado, muito, sempre falando baixo, sempre com muito respeito pelas pessoas. Digamos assim, um dirigente à moda antiga. Dirigente à moda antiga. Um dirigente à moda antiga. Mas um gentleman, Maneca, muito educado, muito. Acima de tudo, um gentleman. E tive várias oportunidades de conversar com ele, Paulo César também acompanhou. Marco Antônio, mesmo morando em São Paulo, também deve ter tido muitas vezes contato com o Calçada. Sem dúvida, eu entrevistei ele, lembro aqui, num hotel em São Paulo, quando ele veio com Tostão, com o Vasco, para 71. E sempre com esse perfil de uma pessoa muito amável, realmente. Capaz de levantar a voz, de fazer uma grosseria. Enfim. Ele não resistiu a uma infecção abdominal, já estava internado desde 10 de julho e faleceu hoje aos 96 anos de idade. Deixa toda uma história, deixa grandes conquistas do Vasco campeão carioca, do Vasco campeão brasileiro, do Vasco campeão da Libertadores, me lembro bem, em 1998, lá em Guayaquil, e quando, na semana passada, o Eric fez o boletim para nós, de lá de Guayaquil, lembrava disso, lá em Guayaquil, o Vasco jogou com o Barcelona de Guayaquil e conquistou o título da Libertadores. Então fica aqui a nossa homenagem a Antônio Soares Calçada, ex-presidente do Vasco, mas acima de tudo um homem do bem e uma pessoa extremamente competente e extremamente gentil. A gente normalmente aqui aplaude os grandes campeões, ele foi como dirigente, sim, ele foi um grande campeão. Aqui a nossa homenagem. O futebol perdeu aí agora nessa semana, 10 dias aí, duas pessoas que eu tinha uma proximidade muito grande, que era o Chino, Juarez Soares, amigo da família, e não pude comparecer por causa do trabalho, e lamentar a morte dele, e agora eu sou Antônio Soares Calçada também essa semana, ontem, né? Lamentar porque eu comecei minha carreira com ele como presidente. Tivemos muitas histórias, vamos comer muito bacalhau e conversava ali no Mercado São Sebastião, no escritório dele, na Avipal. E uma perda lamentável e um vitorioso do Vasco da Gama, o clube que eu estou agora, e com muita honra, com muito carinho, estou lá. Queria aproveitar o momento na despedida do grande, mais vitorioso presidente do Vasco em todos os 121 anos que nós vamos comemorar agora no dia 21 de agosto, neste mês. Puxando um casaca, eu vou puxar o Calçada, nada, aí todo mundo tudo, então como é que é? Eu vou puxar o casaca, porque é uma despedida dele, que na sua gestão foi o que mais vibrou com o casaca, que é o grito de guerra do Vasco. Então é um momento de emoção, mas eu faço questão de puxar. E atenção, vascaínos! Ó, Calçada nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca!
Vasco! 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 Mas, senhor presidente, é para pedir 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Antônio Soares Calçada, presidente do Vasco da Gama, durante a conquista dos mais importantes títulos do Vasco. Empresário importante, atacadista, uma referência de paz, de tranquilidade e de competência na gestão do Clube de Regatas Vasco da Gama. Meu pai era conselheiro do Vasco, e sempre se referia ao senhor Antônio Soares Calçada de uma forma extremamente elogiosa, pela sua capacidade como dirigente esportivo, pela sua tranquilidade e pela sua condição de grande empresário do Rio de Janeiro. Senhor presidente, era isso, pediria 1 minuto de silêncio.